Olha, eu quero trazer aqui uma matéria bem interessante aqui para vocês, uma matéria aqui que eu estava lendo aqui no meu Bolso em Dia, uma matéria bem interessante aí que está trazendo aí grandes impactos, né, no bolso aí de muitos brasileiros, né? E como esse canal fala muito relacionado a investimento, né, principalmente aquele investidor aí que se divorciou e está querendo, né, reconstruir aí a sua vida financeira. Eu acredito que seja um bom conteúdo para você ficar ligado aí, tá? Conosco, para que a gente possa trabalhar juntos aqui esse conteúdo, tá bom? Eu sou Marcelo Monteiro, bem-vindo ao canal Investidor Divorciado. Aqui você vai ver aí conteúdos para você crescer em termos de educação financeira, tá? Mas antes, eu peço aí que você se inscreva em nosso canal, tá bom? Você se inscreva em nosso canal, deixe o seu like se você gosta do nosso conteúdo, tá bom? É muito importante aí você deixar o seu like e também o seu comentário, tá? E compartilhe aí esse vídeo para outras pessoas aí que estejam pensando aí em comprar um carro elétrico, tá bom? Então aqui, pessoal, é o nosso perfil no Instagram, tá? MMX Money. Eu ajudo aí a você aí a organizar o seu orçamento pessoal, tá bom? A eliminar dívidas, a fazer aí investimentos, tá certo? A gente aí ensina você a cuidar bem do seu dinheiro, tá bom? Aqui a gente mostra aqui muitos conteúdos bacanas aqui, muitos conteúdos interessantes. Temos uma metodologia de aplicação própria nossa, né, que nós construímos aí de assim por muitos estudos, né, muitas leituras, muitos artigos sobre finanças lidos, né? Então aí é o nosso objetivo aí sempre ajudar você, tá bom? Então, se tiver oportunidade, passe lá no nosso perfil, nos siga e se tiver aí alguma dúvida, você pode estar entrando em contato conosco por lá, tá bom? Então tá aqui, pessoal, ó, quanto custa ter um carro elétrico, né? Entenda quais gastos devem entrar na conta e veja em quais situações o investimento pode compensar, né? A gente sabe que hoje carro elétrico tá uma febre aí no Brasil inteiro, né? Principalmente para quem roda de aplicativo, né? Quem roda muito em cidades, tá uma febre. Realmente a economia é muito grande, né? Para quem anda de Uber, né? E então é muito interessante você estar ligado nessa matéria, tá bom? Tá aí, os carros elétricos deixaram de ser uma curiosidade nas ruas brasileiras e entraram de vez aí no radar de quem está pensando em trocar de veículo, né? O mercado ganhou aí muitos novos modelos, né? E as montadoras, principalmente as chinesas aí, expandiram aí a oferta para os consumidores, né? E aí, segundo os dados da Federação Nacional da Distribuição do Veículo, os emplacamentos dos elétricos registraram um aumento de 175%, galera, ó, só no primeiro quadrimestre de 2026, muito emplacamento, viu, pessoal? Muito emplacamento. Comparado ao mesmo período de 2025, o crescimento foi de 17.541 para 48.299 carros. Muita gente aí eletrificado, né, cara? Muita gente aí com carro elétrico, né? E aí vem a pergunta, mas na prática, vale mesmo a pena trocar um carro a combustão por um elétrico? A resposta depende de fatores que vão muito além do preço na concessionária. Os custos com recarga, manutenção, seguro, desvalorização e o perfil do uso do motorista podem fazer a troca, pode fazer toda a diferença na conta final. Esse perfil do uso aqui do motorista, pessoal, é para quem usa Uber, né? Então, assim, como os carros elétricos eles estão sendo muito utilizados por Uber, né? A desvalorização aumenta bastante devido até à rodagem do veículo, né? Afinal, o carro elétrico vale a pena atualmente, apesar da economia com combustão, a manutenção, né, ser um dos principais atrativos para quem busca um carro elétrico. A resposta depende muito dos fatores como o preço de compra, os custos de seguro, infraestrutura e de recarga e o perfil de uso de cada motorista. Para ajudar nessa decisão, reunimos um comparativo entre carros elétricos e modelos a combustão, tá? Preço de compra. O preço de compra ainda é o principal obstáculo para quem deseja migrar
para um carro elétrico. Mesmo que a produção nacional e a chegada de novos fabricantes tenham ampliado a oferta e reduzido os valores nos últimos anos, os modelos elétricos continuam em geral caros, realmente. Um carro elétrico aí hoje, um carro bom, né, elétrico, não custa menos do que 100 mil reais, galera. Então, um estudo feito aí pela BC e divulgado em julho em 2026 mostra que as marcas chinesas alcançaram 23% da participação do mercado brasileiro. Isso é muito alto, né? Um avanço de 19,8% registrado em junho. Então aí as montadoras chinesas aí estão indo para cima, Em matéria publicada ao portal UOL, Samuelson, CEO da Volvo, afirma que os carros elétricos podem ficar mais baratos e que os modelos a combustão nos próximos 5 anos. Vamos esperar, né? Vamos ver se esse CEO aqui da Volvo realmente está falando a verdade. Segundo o executivo, os custos dos elétricos estão caindo mais rapidamente do que o previsto, impulsionados por avanços tecnológicos e industrial. É uma tendência mesmo, né? Quanto mais a tecnologia avança, mais há necessidade de barateamento dos produtos, né? Sejam periféricos, né? Enfim, os gastos com combustível, né? Quando o assunto é abastecimento, os carros elétricos levam vantagem, muita vantagem, né? Hoje o combustível aí tá a média de preço de R$7, R$7,50, né? E o carro elétrico aí em kilowatt, né? Tá aí, ó, recarregar a bateria na tomada costuma custar bem menos do que encher o tanque com gasolina ou etanol. Uma simulação feita pelo jornal Gazeta do Povo, baseada em dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, Agência Nacional de Energia Elétrica e do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em Metro, mostra que rodar 1.000 km com carro elétrico custa R$ 155, contra R$ 662 o carro a combustão. Olha a diferença, meu amigo. Diferença muito alta, né? Considerando os consumos médios de 15 kWh 100 km e 10 km por litro, né? Respectivamente, o custo por quilômetro é de 16 centavos para o elétrico e 66 centavos para o modelo a combustão, uma economia de aproximadamente 76%. Olha aí, ó. Olha aí, tá a diferença muito grande, né? Em contrapartida, é importante considerar a logística da recarga, já que o tempo de abastecimento é maior e nem sempre há pontos públicos disponíveis, o que exige um pouco mais de planejamento nas viagens. É verdade, é só ter planejamento, usar o veículo durante o dia, à noite deixa ele recarregando para que no outro dia você utilize novamente, geralmente para quem é Uber, né? Para quem usa muito aí o veículo, né? Pontos de recarga, outro ponto de recarga que pesa na decisão de comprar o carro elétrico é a infraestrutura de recarga, né? A carga pode ser feita em postos públicos e semipúblicos espalhados pelo país, uma rede que ainda está em expansão, né? Segundo a BEV, o Brasil tinha 1.429 pontos públicos e semipúblicos de recarga em maio de 2026, alta de 20,7% em relação a fevereiro. Desse total, 8.601 eram carregadores de recarga rápida, crescimento de 33,8% em apenas 3 meses. Está tudo crescendo, né? Tudo que se refere a carro elétrico está em expansão aqui no Brasil. De fato, as montadoras chinesas aí estão tomando de conta aí, né? Se você pretende carregar o carro na sua residência, você pode precisar investir na instalação de um Wallbox, carregador de parede, equipamento que reduz o tempo de recarga e oferece mais praticidade. Além do carregador, é comum haver custos com adequação na instalação elétrica, né? Esses custos aí, né, como ele falou aqui, pode gerar em torno entre 3.000 a 8.000 reais, dependendo da potência. Quanto maior a potência, né, mais caro ficará. A questão da revenda, pessoal, ó, o valor do carro elétrico mantém ao longo do tempo também merece atenção. Segundo a IBV Auto, índice do Banco BV, que acompanha os preços de veículos usados no Brasil, os elétricos têm apresentado uma desvalorização mais acentuada do que os modelos híbridos e equivalentes à combustão.
os modelos elétricos lançados em 2022 acumulam desvalorização de, olha aí, cara, aproximadamente 50%, ó, até maio de 2026, enquanto os híbridos registravam uma desvalorização de aproximadamente aí 19%, e os modelos a combustão comparáveis aí aproximadamente 13,5%. Mas, né, chegando ali a um patamar, né, os híbridos aí estão bem compatíveis aí com os carros a combustão, né? A manutenção, né, os carros elétricos aí costumam ter custos de manutenção menores, já que esses motores possuem menos peças móveis, né, e dispensam serviços como troca de óleo, velas, filtros de combustível e componentes do sistema de escapamento. Mesmo assim, há despesas com itens de desgaste, como pneus, freios, suspensão, além de revisões periódicas recomendadas pela fabricante. Em caso de falha, né, porém, o reparo de determinados componentes pode ter um custo mais elevado, pois em algumas situações é necessário substituir o conjunto inteiro em vez de apenas uma peça específica. Aí você tem que fazer um bom planejamento, né, para ter uma reserva de emergência para que, né, caso aconteça alguma falha que não seja ali, que não tenha cobertura, né, de garantia, né, você possa ter aí um dinheiro para repor essas peças aí que apresentarem falha, tá bom? A questão do seguro, né? O seguro é um dos itens que mais pode variar entre os carros elétricos, né? Em alguns casos a pólice pode ser mais cara do que um modelo a combustão equivalente, devido ao custo elevado de componentes como a bateria, a dificuldade de reposição de algumas peças e a necessidade de mão de obra em oficinas especializadas. Essa questão do seguro, né? Quando os veículos se equipararem com um preço, né? Isso aí vai ser resolvido, sim. Em breve, as próprias seguradoras aí vão estar se adequando aí aos veículos elétricos, né? Segundo os dados da Federação Nacional de Seguros, né, e da Confederação Nacional de Seguradoras, essas características ainda representam desafios para a precificação e para a estrutura de atendimento das seguradoras, como eu falei agora há pouco, né? E aí, quando investir em um carro elétrico, né, você pode compensar para quem, né, percorre muitos quilômetros, no caso o Uber, né, utiliza o veículo diariamente para trabalhar, como motorista de aplicativo, tem a possibilidade de recarregar em casa, especialmente durante a noite. Pretende permanecer com o mesmo veículo por vários anos, aproveitando a economia ao longo do tempo, né? Talvez não compense para quem utiliza o veículo com pouca frequência ou dirige poucos quilômetros por mês, né? Faz viagens frequentes para a região com infraestrutura de recarga limitada, pretende trocar de carro em curto período. Isso aqui é muito importante, viu pessoal? Se você viaja muito, né, para interior, então outros estados, isso aqui merece atenção. O que eu recomendo é ter um carro híbrido, tá? Para quem gosta de viajar muito de carro, o que compensa mais, o que economiza mais é ter um carro híbrido, tá bom? O que avaliar no carro elétrico usado, outro ponto que merece muita atenção, realmente, né, é a compra de um carro elétrico usado, já que a oferta de modelos seminovos tem crescido no mercado. Nesses casos, ainda que a quilometragem continue sendo um aspecto importante, né, ela já não é o principal indicador do estado de conservação do veículo. Atualmente, o fator que merece mais atenção é a saúde da bateria, né? Como o celular, né, pessoal? Bateria, a gente sempre tem que ver a autonomia dela, né, para saber se realmente compensa ou não, né? Por isso, antes de fechar negócio, verifique o State of Health, o SOH, né, indicador que mostra quanto da capacidade da bateria original, né, ainda foi preservada. Em geral, percentuais inferiores a 75% sinalizam um desgaste mais acentuado. Caso adquira um veículo com bateria nessas condições, a autonomia poderá ser reduzida e no futuro a substituição do componente poderá representar um custo elevado, tá? Também vale verificar se a bateria ainda está coberta pela garantia da fábrica, além do histórico de revisões e das atualizações do sistema de gerenciamento de baterias. Confirme se o veículo é compatível com carregadores rápidos, né, e se há necessidade técnica especializada disponível na região onde ele será utilizado, ou seja, na região onde você mora, se há oficinas que recebam aí o seu veículo, tá? O erro mais comum, né, o olhar apenas o preço do veículo. Realmente, a gente tem que tomar muito cuidado porque existe toda uma infraestrutura, né? Existe ali todo ali um stakeholder em volta, né, do que você vai comprar, né, do que você vai adquirir. Isso não é só para carro elétrico não, tá, pessoal? Isso aí também é para outras compras aí, né? Se você, né, quiser comprar aí
um imóvel, né? Tem aí IPTU, tem manutenção da casa, né? Tem ali uma pintura, enfim, né? Então existe ali todo um ecossistema em volta daquela compra, tá bom? Então a decisão de comprar um carro elétrico, né, ou permanecer com o modelo a combustão, envolve muito mais do que comparar preços na concessionária. É um dos erros mais comuns, e um dos erros mais comuns é considerar apenas o valor da compra ou da parcela, sem colocar na ponta do lápis despesas como IPVA, seguro, manutenção, energia elétrica ou combustível, né, pneus, revisões, estacionamento e a desvalorização do veículo. No fim das contas, a melhor escolha não é necessariamente o carro mais moderno ou mais tecnológico, mas aquele que se encaixa no seu orçamento e atende às suas necessidades. Realmente, concordo plenamente. Seja com o objetivo de economizar no longo prazo ou para reduzir o impacto ambiental da mobilidade. Portanto, avaliar todos os custos envolvidos e o seu perfil de uso, né, é uma forma mais segura de fazer o investimento que realmente valha a pena. Tá aí, pessoal. Então esse aí, né, é o nosso conteúdo referente ao quanto custa ter um carro elétrico, né? A gente viu aqui todos os detalhes, né, o preço de compra, gasto com combustível, pontos de recarga, instalação de carregador, revenda, manutenção, seguro, né? Foram 7 pontos aí que nós analisamos aqui, estudamos com vocês, debatemos com vocês. Agora eu quero ouvir vocês, né? Escreva aí nos comentários aí para você, vale a pena investir em um carro elétrico, né? Então o seu comentário é muito importante aqui para o nosso vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo aí, deixe o seu like e se inscreva aí no nosso canal. É muito importante a sua participação, pois o YouTube entende que o nosso vídeo está sendo altamente relevante, tá bom? Não se esqueça também de nos seguir lá no nosso Instagram, MMX Money, tá bom? Grande abraço, pessoal. Fique com Deus. Valeu!